nós iremos ver alguns sinais que estão caindo em desuso, outros que estão sendo utilizados mais para ampliar nosso processo de formação em cada uma das aulas. Muito obrigado a todos e vamos continuar sempre. E por favor, participem. Participe porque é importante para melhorar o Brasil. A Libras livre para o Brasil. Joia? Obrigado. Para o sinal de verbo, você pode fazer este sinal e também este sinal. Por segurança, este sinal, porque esse aqui pode confundir com o bissexual. Então, este sinal para verbo. Antes de iniciarmos a revisão dos verbos, vamos trazer alguns sinais que são utilizados nas aulas presenciais e necessários para que vocês possam compreender como construir as frases lá na frente. Com a configuração em A, I, coloca no queixo, por exemplo. E logo por associação, nós vamos também utilizar o sinal de intervalo. Com a mão espalmada, você faz o sinal de entender ou não entender, apenas negando. Se você fecha em A, saber ou não sei. Este não sei, você também nega ele com a configuração com o dedo médio encostando e bota para frente, põe para frente. Não sei, não sei. Preste atenção, porque se você colocar para baixo, é o sinal de amanhã. Então aqui é um caminho que pode haver essa confusão de compreensão. Aqui na frente é fácil, aqui ó, amanhã. E para frente, não sei. Para o sinal de lembrar, você coloca com a letra em V para frente, lembrar. Cuidado para não confundir com o numeral 2, duas vezes de alguma coisa. Então, 2 dias. Já o sinal de esquecer, você puxa da cabeça. Fazendo por associação, se você puxar do nariz, desprezo. Se você puxar do peito, filho. Só assim do nariz para baixo, com a configuração em beijo para baixo, fraco. Já para cima, vida. Se baixar, colocando a mão, salário. E aqui dentro, votar. Com essa mesma configuração. Então você esquece, desprezo, fraco, vida, salário, filho, votar ou então colocar dentro. Aí você já tem um jogo de sinais para poder compreender, inclusive verbos. Por associação também nós fazemos. Aqui é o sinal de leite. Com essa mesma configuração, abrindo e fechando em S, você coloca na testa, aprender. Na boca, sábado ou laranja. No peito, amar. Aqui ouvir ou ouvinte. Na frente da boca, que foi sábado ou laranja, mas de uma vez só bem rápido. Então, rápido ou rápido. Outra forma de dizer rápido. Rápido, rápido, bora, bora, rápido, rápido. Então, vocês aí vão compreendendo no sentido de que está sendo utilizado o sinal. Sempre associamos os verbos com os classificadores e marcadores para vocês compreenderem melhor como é que a coisa funciona em relação à estrutura da comunicação em Libras. Então, o que vem a ser esses classificadores? Eles substituem o verbo como nós já vimos em outros vídeos. Acontece que, para ocorrer esta substituição, existe uma incorporação do personagem. Você vai trabalhar com fé cênica. E esses classificadores, eles são distribuídos em algumas categorias. Por exemplo, classificador de entidade inteira. Isso vocês vão encontrar em alguns livros de gramática de Libras, que eu não me aprofundo muito na parte gramatical, mas na sua aplicabilidade. Então, quando ele coloca classificador de entidade inteira, o que vem dizer isso? Por exemplo, se aqui é o sinal de pessoa, eu coloco aqui uma pessoa, está aqui uma pessoa toda. E aí eu vou ter então a cabeça, o rosto, o tronco, vou ter aqui as pernas, e vou ter aqui então, é essa construção que vou trabalhar com a entidade, com a pessoa completa, quando faço a transferência. Um exemplo que eu uso muito bom para classificador de corpo inteiro é quando eu coloco 2 olhos e a boca, pinto os dedos da mão para representar. Por exemplo, a pessoa vai para frente, a pessoa vai para trás andando de costas,
A pessoa ficou com raiva e foi embora, o outro ficou olhando, vem, vem, vem. Está de costas. Quando estão caminhando no parque, na praça, sem se encontrar, quando se encontram... Ó, quando eu faço aqui, olho para cá, é esse indivíduo. Quando eu faço para cá, é esse outro indivíduo. Então você já está fazendo esse classificador de corpo inteiro. Outro exemplo muito interessante também, a gravidez. A gravidez é nas costas ou na frente? Como costa e frente? Lembra do olhinho e a boca? Foi na polpa digital, então aqui é a frente. Então a gravidez, ó, sinal de gravidez. Então é parar a frente, essa representação na mão da barriga. Então essa é a situação do classificador para você então. E quando vem a fila é a representação aqui, ó. E aí o outro vem para frente, a fila anda. As duas pessoas se encontram, o verbo encontrar, ó. Encontrar, justamente, são duas pessoas aqui e encontrar. Eu encontrei você. Encontrei um cobrador. Encontrei minha amada. Encontrei um ladrão. Quer dizer, aí você junta com a expressão facial para você sair posicionando como é que vai funcionar esta situação. Quando eu trabalho moeda, tá aqui, ó, o sinal de moeda. Então eu vou dizer dinheiro e a moeda, para caracterizar que isso aqui é a moeda. Quando eu faço o sinal de carro e utilizo esse classificador, aqui está a frente do carro, aqui está atrás, aqui está a parte de cima, do lado. Então é exatamente essa estrutura que eu vou trabalhar para poder substituir e não usar o carro para subir um morro, descer um morro, e sim dessa forma, para ir para um lado ou para ir para o outro. Da mesma forma que eu expliquei lá atrás a questão do classificador para a pessoa de corpo inteiro, aqui para o carro também é muito fácil compreender. Eu vou tentar explicar. Vem o outro que bate, pum, bateu na lateral. O outro que bate, pum, bateu no outro lado. A porta abriu, a porta do lado direito. Tá? Então aí, ó, a porta abriu. Quando a porta abriu, o outro carro, puf, levou a porta. Então são essas construções que você vai entendendo a partir do classificador e marcador, para facilitar a sua fluência na Libras, na comunicação. O carro está aqui, veio o outro, bateu atrás. Ou então aquele sinal de um caminhão ou de um ônibus interligado, ó, vai para frente. Então aqui vai a parte de trás do caminhão, a carroceria, articulado, o veículo articulado, que seja caminhão, que seja um ônibus, ou até um trator puxando um trailer puxando uma carga atrás. Já é diferente de um caminhão que vai estar com um caminhão cegonha, que vários outros carros. Então está aqui e aí os outros carros. Então quantas tem? Em cima, porque aqui está a cabine do caminhão e os outros vêm para cá. Então você já posiciona. O classificador vai facilitar a comunicação, a fluência, como foi colocado. Vai ajudar você na compreensão de falar, de interpretar a situação, de expor, de explicar. E o surdo usa muito o classificador. Nós precisamos, para identificar, por exemplo, isso aqui é um carro ou um caminhão? Ou até mesmo o ônibus, o veículo. Qual? Que veículo é este? Então eu preciso colocar, antes de colocar o classificador, que seja um ônibus, que seja um caminhão, que seja um carro. O que for, precisa ser antes colocado o sinal. Mas nem todo surdo utiliza dessa forma. Já vai direto para o classificador. E daí você tem que entender, no contexto do discurso, de que está se tratando, como está se tratando. Mas é uma questão de maturidade, é só ter um pouco de calma, assistir várias vezes os vídeos, ver os vídeos que os surdos estão fazendo na internet. Eles não têm legenda. Por não ter legenda, fica mais difícil você interpretar do que ele está sendo colocado. Tá certo? Fica uma coisa assim, será que é isso, será que é aquilo? Você só vai conseguir, de fato, fazer a compreensão e a interpretação se você estiver envolvido com a situação. Ou o surdo seja um educador e vai passar os sinais antes, vai orientar, vai ter paciência de informar. Então pergunte. Não fique calado e sem ter consciência, não. Pergunte, questione para poder, de fato, ter responsabilidade e compromisso com a turma, com o grupo que está sendo ensinado. Surdo tem que ser questionado, do jeito que o professor é questionado também. Por que não? Por que não se questiona a pessoa, ao sujeito que está naquela função de educador, de professor? Questione sim. Questione, argumente. E por que esse sinal? Por que este e não aquele? Claro, pergunte sim.
ele tem que ter consciência da língua que ele está sendo usuário. Ele não é dono, ele é usuário. A Libras é patrimônio nacional. Já discuti isso em outros vídeos, não é nesse momento agora. Então vamos voltar aos verbos. Uma segunda categoria de classificador é o classificador de instrumento ou manuseio. Por exemplo, uma faca. Quando eu faço desta forma, eu estou utilizando exatamente como sendo o efeito do instrumento, como ele faz com a faca para cortar. Mas se eu pegar dessa forma e ficar batendo, eu já estou com um facão. Então já é um instrumento. Se eu pego dessa forma e coloco assim, eu já estou transformando isso aqui numa arma. Então é um instrumento. Então seria o classificador para instrumento. Se eu faço desse jeito, colocando, eu estou utilizando como sendo um instrumento para pentear o cabelo, que pode ser uma escova, pode ser um pente, não tem um sinal diferente para cada um desses instrumentos. Uma terceira categoria dos classificadores é o classificador de membros. Daí ele faz exatamente a representação de um membro humano ou de um animal. Por exemplo, quando eu faço uma configuração em LV, isso vocês podem ver na nossa tabela de 80 configurações, nós temos essa configuração de classificador para LV, e daí então seria o quê? As patas de um animal, de uma garça, de um pombo, de uma ave, que deixa a marquinha na praia, na areia. Então é esse aqui o caminhar de uma ave. Mas se eu faço dessa forma, são os passos. Então de membros, são os passos da pessoa. Mas eu já faço dessa forma com S, são os passos de um gato, de um leão. Qual vai ser a diferença? Um gato, o leão. Daí você vai fazendo essa variação para poder então mostrar a diferença do animal, do classificador em referência que está sendo articulado, que está combinando de acordo com a ação e o sujeito, de acordo com a fé cênica, incorporando aquela situação. E uma quarta categoria de classificador é o classificador de descrição geométrico-visual. O que é que vem a ser isso? No texto se localiza a orientação com a palma da mão, você vai colocar o objeto. Por exemplo, se eu faço isto, é uma esfera. Se eu faço isso, é a Terra. Então eu estou colocando aqui nesse espaço exatamente a representação do objeto, da situação, da superfície. E com isto eu trabalho também a questão da largura, da superfície, se é lisa, se é textura, se é largo, se é profundo, se eu vou puxando dessa forma, ou se eu vou dizer que a casa, por exemplo, é larga, é grande ou é alta, um prédio bem alto. Prédio você pode fazer com a mão espalmada nesse sentido, ou com a configuração em chifrudo para cima, tanto faz. Então, ó, um prédio bem alto ou um prédio alto. Veja a expressão facial diferente, um prédio alto, bem alto. E aí você vai trazendo exatamente esta construção que ela é geométrica visual. Você dá a estrutura. Você faz um círculo, por exemplo, ou você faz um quadrado, e aí você vai trazendo, ou então um quadrado maior, ou um retângulo. Então você vai construindo no desenho geométrico, representando cada situação. O verbo conseguir, vamos lá, você está com a mão, configuração em L, e você coloca para frente, conseguir. Então conseguiu um trabalho, conseguiu comprar um carro novo, você conseguiu. Botar para trás, antes. Conseguir, antes. Quando eu falei aqui o verbo comprar, preste atenção. Comprar, ó, comprar. Mas tem uma variação a nível de Brasil, você faz ele comprar ou comprar. A mesma coisa com relação ao papel. Papel no dicionário nacional é esse, que nós fazemos aqui na nossa região. Mas algumas pessoas no São Paulo fazem papel colocando só tocando no indicador e no polegar. Tem diferença? Tem. Embora seja a mesma palma na mão, o local. Se considerar certo assim e assim, para mim não vejo problema algum. Agora, se disser que aqui está errado, aí vai para o dicionário nacional, porque lá está sendo feito dessa forma. Então a gente tem que começar a fazer essas críticas, porque a nível nacional é preciso fazer um padrão da Libras. Isso está muito misturado ainda precisa ser muito reestruturado. Mas quando eu falei no sinal de conseguir ou antes,
Se você fizer com Y para frente, evitar. Então, conseguir evitar. Olha, para não misturar nessa região. Prestar bem atenção a esses detalhes. Se eu faço com a mão espalmada, seguro o polegar do indicador, aqui na frente com esse movimento, organizar. Justiça, certo. Mas vamos voltar para organizar. Nesse sentido, organizar. Perfeito. Tá? Então você vai ter que verificar essa diferença. No mesmo movimento de organizar com a mão toda espalmada, é cuidado. Devagar, cuidado, calma. Você pode fazer também calma, mas cuidado para não confundir com o mês de agosto, porque agosto na nossa região é aqui, como já foi visto na aula de meses, agosto, mas também tem um dicionário passando a mão no peito. Se eu coloco aqui como sendo representado por uma pessoa e faço com a mão aqui, ó, eu estou apresentando, aqui é o sinal de apresentar. Mas se eu fizer com o dedo deitado, é o sinal de ajudar. Então preste atenção. Apresentar, ajudar. Eu ajudo a você, você me ajuda. Este sentido do ajudar passa a ser, então, colaborar. Joia? Eu tenho agora um sinal para trazer para vocês que, a depender de como acontece, vai variar a apresentação do sinal. Por exemplo, que essa é uma característica fantástica da terceira categoria de verbos, que é o verbo flexional, o verbo que incorpora a ação. Ele trabalha exatamente com fé cênica. E eu gosto muito de dar um exemplo assim com o verbo morrer. Primeiro, o sinal de verbo morrer, morreu. Ou com a mão espalmada, ou com o dedo só, morreu. Pronto, acabou-se. Mas é muito pouco, porque a pessoa necessariamente não morreu com o pescoço cortado. Aqui representa morrer? Tá, e se for uma morte com uma facada? Como é que você vai dizer que a pessoa morreu? A pessoa morreu, mas com uma facada. Então você pode usar a faca e dizer que bateu, que jogou, projetou, ou você vai direto. Isso aqui já pode ser um punhal, uma faca, alguma coisa perfurante, perfuro cortante, que matou a pessoa. Então, uma coisa é o sinal de morrer, que o indivíduo morreu. A outra coisa é como foi a morte, qual é a causa da morte, como foi a violência, como é que aconteceu. Então, um exemplo é com uma faca ou punhal, ou um objeto perfuro cortante, como eu acabei de colocar. Uma outra situação, por exemplo, morreu de tiro. O surdo pode estar contando que ele viu o homem matar o outro, mas ele também pode ter sido de suicídio. Então, ele morreu de ele suicidou-se, está aqui, ó, variou, porque está falando da pessoa ou em suicídio ou que viu matar. Então, segunda forma de morrer, de matar. A terceira, por exemplo, pode ser por afogamento. Então, ó, a água morreu, então, morreu por afogamento. Cuidado para não confundir. Com a mão toda por afogamento, com a mão em dois, vaga de emprego. Então, vaga de emprego, afogamento. Aqui é mais um par mínimo que é preciso você verificar para não ter confusão. Mas aí chega numa situação, por exemplo, numa quarta situação, morte por queimadura. Nem é assim, nem é assim. Então você vai ter que colocar fogo e o fogo... Aí você vai ter que apresentar que ele passou por todo o corpo e aí queimou. E a pessoa depois morreu. E se a morte for por um acidente de carro? Então vai contar, por exemplo, que estava dirigindo, estava lá dirigindo. Ó, então algum lugar que bateu e o carro, puf. Ou um poste que bateu e o carro, tum. Ou se foi uma pessoa, tum, e a pessoa, tum. Então, é essa a construção que você vai precisar saber como é que vai ser feita. O carro pode ser dessa forma, como pode colocar também pela marca do pneu, colocando aqui, e o carro virou, e aí a pessoa morreu. Você tem que entender exatamente isso, para você fazer exatamente a fé cênica. Você vai ter que incorporar a situação ocorrida para poder ser verdadeiro no fato. Mas e se a morte não for por nada dessas situações, for por exemplo, envenenamento de comida?
Então, que a pessoa estava com o prato, estava comendo, ou então estava com o copo, estava bebendo. E aí vai dizer então que morreu, mas vai ter que trazer essa estrutura, você vai ter que montar toda essa encenação para poder dizer exatamente que foi por envenenamento. Mas se foi por uma questão de saúde, por um AVC, por exemplo, então estava andando, aí foi para o hospital e de lá ele morreu. Se foi por um choque elétrico, eletricidade, quando pegou, e morreu. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês é sair dessa mediocridade do sinal de dizer apenas morrer. Tá, morreu de quê? Morreu como? São essas situações que o surdo precisa se apropriar, a pessoa surda precisa se apropriar, para poder compreender que tudo isso acontece. E não apenas o sinal de morrer. Para não ficar tão limitado, que é a mesma coisa quando eu falo com relação à flor. Só um sinal de flor para todas as milhares de flores? Não tem sentido. Só um sinal de aranha para os 50 mil aracnídeos que existem na natureza? Não tem sentido. Se não tem deficiência, processo educacional apenas diferenciado, vamos ter que trabalhar com tudo, tem que aprender tudo sim, claro. Inclusive escrever a língua portuguesa, para fazer leitura e não ficar dependente de ninguém. Mas como seria a morte por traição? É ciúme. Não é outra coisa. Porque vai ter a metáfora, morreu de ciúmes. Mas na realidade não morreu. E até pode acontecer a morte. Mas aí foi o coração que... Daí teve uma situação em sala de aula que tinha participação de alguns colaboradores surdos. E uma jovem surda trouxe um sinal que eu não conhecia. Eu conheço esse, de diploma, tá? Aqui é o certificado e aqui é o diploma. Aí ela fez. Eu disse, o que é? Aí ela então explicou que é a pessoa que matou o outro. Quer dizer, morrer e matar, matou o outro. Então o matador é esse o sinal. Eu não conhecia esse sinal, interessante. É o matador. Aí eu perguntei para ela, vamos lá. Então eu fiz o desenho no quadro. Aqui é a pessoa que morreu, essa morreu, pronto. Aqui é a pessoa que matou, muito bem, matou, tá. Vamos dizer que teve uma pessoa que mandou matar. Não é o matador, mas mandou matar. É o autor intelectual do crime. Sinal, não tem. Aqui matou, fez isso, mas aqui mandou matar, não tem sinal. Pelo menos ela não sabia o sinal. E eu pergunto a vocês, se vocês conhecerem algum ambiente, tragam para nós, porque também nós trabalhamos com aula com policiais, com formação com policiais, e precisamos conhecer toda essa dinâmica dos sinais da Libras para poder capacitar cada vez mais os profissionais, inclusive na elucidação de crimes que precisa ter, porque surdos estão envolvidos com todas as questões da sociedade. Para o sinal de faltar, para pessoa com F batendo. Faltar pessoa. Faltar coisa é o beijo na mão. Faltar coisa. O F batendo, se eu colocar T, é teimoso. Automaticamente, o que fizer com esse aqui é verdade. Então, mentira, verdade. Mentira ou mentir e verdade. Ou verdade, com a letra P ou com essa configuração, polegar, dedo médio. Verdade. Que também estão fazendo o sinal de preto dessa forma. O preto com P pintando e o preto com esta configuração também, utilizando para a cor preta.